Olá pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre o método científico que é utilizado na física e em várias ciências, e em especial eu quero destacar a pessoa do Galileu Galilei. Ele era físico, matemático, astrônomo, filósofo, e ele é atribuído a ele, algumas pessoas atribuem a ele o título de o pai do método científico. E ele apresentou uma descoberta, um conceito, uma declaração que a princípio parece um pouco estranha. Ele disse assim: se dois corpos, e eles considerem que eles sejam abandonados a partir do repouso, ao mesmo tempo, no mesmo instante e de uma mesma altura, e eu desprezando a resistência do meio no qual eles estão sendo abandonados, que isso seria que nós chamamos de queda livre. Então esses corpos eles vão chegar ao solo, no caso, imaginando que esse seja o local onde eles vão cair, eles vão chegar no solo ao mesmo instante, independente das massas. Seria assim: se eu tenho uma bala de canhão, uma esfera de ferro, e eu tenho uma pena, e eu coloco os dois a uma mesma altura, e a partir do repouso eu abandono as duas, deixo os dois objetos, os dois corpos caírem ao mesmo tempo, e eles estão à mesma altura, eles devem chegar ao solo iguais. Isso se não houver resistência do meio no qual eles estão sendo abandonados. Esse é o conceito apresentado por Galileu. Então, no método científico, a gente estuda, a gente analisa essa situação, questiona por que isso acontece, a gente faz experimentos. Então vamos lá, vamos analisar a situação. Eu tenho um livro didático, e tenho uma folha de papel ofício. Então eu deixo os dois à mesma altura e eu vou abandonar os dois para que eles caiam no chão. Aí a pergunta é: qual dos dois vai chegar ao solo primeiro? Aí vocês pensam, eu não vou poder pausar vídeo porque o vídeo tem que ser curto. Aí eu já vou ter que dar a resposta, mas antes eu vou mostrar o experimento sendo feito. Eu imagino que a resposta foi bem simples, que ora, o livro vai cair primeiro, e se eu perguntar por que, a resposta será, na maioria das vezes, é porque o livro é mais pesado que uma folha de papel ofício. Certo? Então eu considero uma outra situação. Eu tenho duas folhas de papel ofício, imagine que as duas tenham massas iguais. Aí eu vou pegar as duas e vou abandonar, deixar elas cair ao mesmo tempo, a uma mesma altura. Quem vai chegar ao solo primeiro? Imagine que seja folha 1 e folha 2. Eu sei que vocês também têm uma resposta, mas mais uma vez eu não posso pausar o vídeo, então vamos ao experimento. Na maioria dos casos a resposta é a mesma. Ora, elas vão chegar ao solo iguais, porque tem massas, porque o peso delas são iguais. Uma hora vai chegar primeiro uma, primeiro outra, mas na média vão chegar iguais. Certo? Então, se a resposta é porque elas chegaram iguais, porque o peso delas são iguais, então eu vou pegar uma das folhas de papel e vou fazer uma bolinha de papel e vou amassar. Agora eu tenho duas folhas de papel ofício, uma amassada e outra sem ser amassada. Eu vou abandonar as duas ao mesmo tempo. Qual das duas vai chegar ao solo primeiro? Vamos ao experimento? Para essa situação, percebeu-se que o primeiro que caiu, o que chegou ao solo primeiro, foi a bolinha de papel.
E com isso a gente vê assim, então não é uma questão de ter massas diferentes ou pesos diferentes. Porque a bola de papel amassada e o papel sem estar amassado, eles dois têm massas ou pesos iguais. Então por que, que a bolinha caiu primeiro? A resposta é porque o vento atrapalhou, geralmente os alunos dizem. Chamamos isso de a resistência do ar. O que Galileu está dizendo é que se não houver resistência do ar, eles têm que cair iguais. Então, vamos propor um outro experimento. No primeiro experimento, foi um livro didático e uma folha de papel ofício. Eu vou repetir esse experimento. Nesse primeiro experimento, o livro caiu primeiro e a folha demorou um pouquinho para cair. Demorou por causa da resistência do ar embaixo da folha. Eu vou tentar tirar essa resistência do ar. Como? Eu vou pegar, colocar um outro livro embaixo da folha. Então aqui vai ter um livro. E desse outro lado vai ter uma folha de papel ofício, porém com outro livro embaixo. Porque aí a resistência do ar não vai bater no livro, da folha, perdão, vai bater só no livro. A folha ela vai cair sem que o vento bata nela. Vamos ver o experimento. Esse novo experimento mostrou que o livro didático e a folha de papel ofício caíram iguais, chegaram ao solo iguais. Para isso eu tive que impedir que o vento atrapalhasse a queda da folha, colocando outro livro embaixo da folha. Mas tem um quinto experimento que a gente pode analisar a situação também é assim. Eu tenho dois objetos que o formato deles são iguais. Porém a massa dele é diferente. Foi o que eu fiz. Eu peguei uma garrafa de vidro. No caso, eu peguei duas garrafas de vidro, duas garrafas iguais. E uma delas eu enchi de areia. Então ela ficou com o peso dela 3 vezes maior do que a garrafa vazia. Eu peguei essas duas garrafas e coloquei a uma certa altura e abandonei elas ao mesmo tempo. O formato são iguais, a resistência do ar que vai atuar sobre elas serão iguais, porém uma tem massa maior do que a outra, mais pesada do que a outra. Vamos ver o que foi que aconteceu. Qual a conclusão que se pode tirar depois desses experimentos? É que Galileu ele estava correto quando ele afirmou que se eu tenho dois corpos e que se eu abandoná-los a uma mesma altura, ao mesmo instante, e desprezando a resistência do meio no qual eles estão sendo abandonados, eles chegarão ao solo, no caso se ele tiver caído no chão, ao solo no mesmo momento, independente da massa. Não faz diferença se é uma bala de canhão ou uma pena, que é esse exemplo que eu vou citar para vocês. O que acontece? Ele não tinha como provar isso porque para fazer esse experimento tem que ser feito no vácuo. No local que não tem a resistência do ar, que não tem o ar. E não tinha como fazer isso. O local disponível para fazer seria na Lua. E na época Galileu, século XVI, certo? Mas os astronautas, os que foram à Lua, eles fizeram experimentos. Soltaram uma pena de falcão e um martelo que ele tinha lá e abandonaram os dois ao mesmo tempo e os dois caíram iguais. E também em um laboratório foi feito, tem um experimento que foi comprovado. O que é que vai acontecer? Se eu acrescentar esse vídeo desse experimento, talvez fique muito longo. Então eu posso deixar como proposta. Pesquisa o experimento de Galileu.
tá certo? Que foi feito na Lua ou em um laboratório, e vocês vão conferir, tá certo? Então, boa aula, pesquisem mais e eu vou programar uma atividade para vocês.